Elas preferem dividir um alfa do que ter um beta exclusivo. Essa frase circula na internet de forma viral já há muitos anos e incomoda muita gente. Eu não vou dizer que essa frase está errada, eu vou explicar por que que ela existe e de onde ela vem. E por que que ela continua sendo relevante e observável, tanto popularmente quanto na linguagem acadêmica e científica. Isso não é um ataque, é uma análise de comportamento, só para deixar bem claro. Bom, essa observação aparece com clareza no livro do Rollo Tomassi, 2008, o The Rational Male. Ele explica isso quando ele fala do imperativo feminino, da hipergamia e dos modelos. Ele não está fazendo um julgamento, ele está apenas observando padrões. Quando o Rollo fala em alfa e beta, ele não está falando de personagens caricatos, né? Ele está descrevendo uma dinâmica entre desejo e conveniência. O erro foi transformar isso em meme, obviamente, né? O acerto foi observar os padrões que se repetem na sociedade no decorrer dos anos e na dinâmica dos relacionamentos. Isso também não foi transformado em meme meramente por um acaso. Existem países como o Brasil, que evidentemente as pessoas fazem piada de tudo, elas riem de tudo, elas levam tudo na brincadeira, principalmente os homens, e isso acabou na internet, uma terra muito mais informal, se repetindo de uma forma engraçada até que virasse realmente, em muitos momentos, uma palhaçada. Por grande parte das mulheres isso foi depreciado e ridicularizado por expor um padrão que provavelmente as incomoda, principalmente as mulheres que estão vivendo aquilo naquele momento. Só que a ciência diz a mesma coisa, sem os mesmos rótulos. Isso não foi uma coisa que foi apenas descoberta pelo Rollo Tomassi, né? Ele tirou isso não só da observação empírica dos estudos que ele fez, mas de vários outros estudos que foram feitos no decorrer dos anos. A psicologia evolutismo, na psicologia evolucionista, essa mesma ideia aparece com outra linguagem. O David Bush, por exemplo, mostrou que, em média e em diferentes culturas, nos estudos e pesquisas que ele fez, as mulheres tendem a valorizar mais o status, a ambição, a capacidade de provisão e a estética, os modelos genéticos que as interessam. E ele observou isso em todas as diferentes culturas ao redor do planeta para poder tirar uma média geral do que é a natureza humana e a dinâmica dos relacionamentos, mesmo no Japão, numa tribo indígena ou em algum país de uma sociedade ocidental. Existe uma diferença entre a média e a regra. Existe a diferença entre uma tendência e uma obrigação. Quando poucos homens concentram status, eles concentram atenção. Isso gera concorrência. E concorrência, evidentemente, gera divisão. Desejo versus o conforto. Nenhum estudo diz literalmente que elas, ou nem mesmo elas, vão dizer diretamente que elas preferem dividir. O que os estudos mostram é exatamente esse trade-off que eu vou falar. Philosophy Hellstone, né? Eles fizeram pesquisas que falam da tensão entre a atratividade, a qualidade genética, o investimento e estabilidade. Desejo não é negociável. Não tem como escolher, não tem como negociar. Só que o conforto também não gera excitação, não gera empolgação. Em certos contextos, o acesso limitado a algo muito mais desejado pesa muito mais para as mulheres do que a exclusividade sem desejo. Isso basicamente quer dizer que é muito melhor você ter um pouco daquilo que você quer ter muito do que você ter muito ou totalmente daquilo que você não tem interesse ou desejo de ter. É evidentemente como, por exemplo, fazer uma viagem. Para que você vai querer? Você tem a oportunidade, por exemplo, de passar um dia no país dos seus sonhos. Vamos supor que você tem o sonho de conhecer a França, de ir para Paris. Talvez valha muito mais para você passar um dia em Paris do que poder passar um mês na Índia, que você não tem nenhuma vontade de conhecer a Índia. Então aquela quantidade toda de tempo, ou até mesmo poder morar na Índia, não vai te satisfazer nem um pouco, enquanto um único dia em Paris é a realização de um sonho, é a realização de um desejo. Isso vale muito mais a pena. E é assim que funciona a cabeça das mulheres ao redor das culturas. O limite do homem é altamente desejado. Existe um ponto que quase ninguém fala. Homens altamente desejados raramente aceitam a exclusividade com facilidade. Não porque eles sejam vilões, mas porque o mercado responde a eles. Existem muito mais opções, existem menos incentivos para poder se limitar. E é aqui que muitas mulheres desistem da ideia de encontrar um homem altamente desejado que queira apenas uma mulher. Ela vai ficar ali tentando, investindo e querendo unir o desejo, a exclusividade que ela vai ter, e ela vai perceber que ela não consegue, então simplesmente ela desiste. Ou ela fica ali lutando intensamente por aquilo, ou simplesmente ela desiste. Ela vai parar e vai pensar: o que eu devo encontrar na vida? Alguém que vai me querer exclusivamente e que eu não tenho vontade de estar, ou alguém que eu desejo genuinamente, mas que não quer ficar só comigo. E aí, geralmente, elas podem desistir do relacionamento, ou elas simplesmente vão aceitar dividir, viver sendo traídas ou algo do tipo, ou simplesmente elas vão viver ali lutando, brigando, tentando controlar o cara. E o que é muito complicado em todas as hipóteses vai causar sofrimento a elas, né?
Diante disso surge uma escolha silenciosa, né? Que é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. É lutar para domesticar o homem que elas desejam ou aceitar a estabilidade com alguém que não desperta desejo? Muitas preferem lutar, mesmo sem garantia de vitória, mesmo correndo o risco de dividir. Quando o Rowe descreve Alf Beta, ele está apontando exatamente isso. Homens desejados são difíceis de conter e os homens fáceis de conter raramente são desejados. Por que a competição aumenta o desejo? Enquanto outras mulheres continuam desejando esse homem, o desejo não diminui, ele aumenta. Essa é a verdade. Nada deixa uma mulher mais excitada do que várias outras mulheres desejando o homem que ela está. Isso é ciência, isso é instinto, não é algo que as mulheres fazem por maldade. O Matt Tiossicopin explica esse fenômeno. Homens validados por outras mulheres são percebidos como mais valiosos, instintivamente no cérebro feminino. É um atalho inconsciente, é uma validação social, muitas vezes chamada de ansiedade competitiva, um conceito também que existe pelo Rollo Tomassi. Na verdade, o Rollo Tomassi ele só colocou toda essa linguagem, dessas pesquisas, desses estudos, dessa observação empírica, de uma forma que seja ordenada, organizada como na academia, só que com uma linguagem popular que todo mundo pudesse entender. Esses estudos aqui, eles ficam apenas na ciência e na academia, então uma pessoa comum não consegue muito bem compreender. E aquilo tudo que é dito que tem a ver com isso na linguagem popular é muito cru, é muito... como é que eu posso explicar? É muito escroto, né? Falado de uma forma muito estúpida. Seria a palavra correta. E o Robo conseguiu tirar a média entre tudo. Isso, por isso que ele conseguiu causar uma pane no sistema com The Rational Meio, porque ele tanto incomodou e fez a academia compreender, parar, estudar e debater, como fez as pessoas, né? Também o povo, né? Os populares, a também entender essas dinâmicas e falar sobre elas e replicá-las e começar a também a explicar esses conceitos ou defender exatamente como eu estou fazendo agora, né? Apesar de eu também ser da academia, eu também sou uma pessoa normal do subúrbio do Rio de Janeiro, então talvez eu tenha compreensão tanto da parte escrota da linguagem popular quanto da parte científica. Então eu consigo entender perfeitamente o que existe no contexto da ideia do rolo. Amor feminino e equilíbrio. A verdade é que o amor feminino, quando o amor feminino é real, ele raramente é morno. É intenso, envolvente, emocionalmente e arriscado. Equilíbrio excessivo, na maioria das vezes para as mulheres, não é maturidade, é desistência emocional. É justamente como ela já sentiu tantas vezes aquele amor intenso, né? Ou por tanto tempo, aquela coisa envolvente, aquela coisa arriscada, aquela coisa sofrida, aquela coisa angustiante dentro dela, que ela conseguiu se desprender daquilo, desistir daquilo, e a partir de agora ela é equilibrada, ela é morna, é racional, ela não vai se conectar daquela forma novamente, porque ela saiu daquilo, porque apesar de todo o desejo envolvido naquilo, ela não conseguiu talvez lidar, ou escolheu não lidar mais com aquilo, ou cansou, ou começou a valorizar mais outras coisas, muito por conta da maturidade que vai vendo com o decorrer do tempo e com a seriedade que a vida vai implicando quando a gente vai amadurecendo, ficando mais velho. Ou até mesmo porque ela perdeu totalmente o acesso àquele cara que ela tinha, que isso pode acontecer também, né? Então o amor feminino ele basicamente é dessa forma. Ele é obsessivo, ele é envolvente, ele é ciumento, ele é até um pouco desesperado grande parte das vezes, né? É assim que as mulheres são por essência, na naturalidade, né? Na essência de uma mulher normal. O equilíbrio, a racionalidade, aquela mornidão, ela é apenas desistência emocional e a busca por outros conceitos que não são sentimentais, né? Não são instintivos mais. Então essa frase ela não é insulto, ela é apenas um alerta, ela é apenas uma comprovação. Claro que o Rogo faz isso como um alerta para alertar os homens, mas na verdade essa frase ela basicamente está falando de uma dinâmica que acontece, que ela é real, que ela está por aí nas culturas, na vida, nas relações entre um homem e uma mulher. A pergunta, nem a frase, ela nunca foi sobre se isso é justo ou se é bonito, sabe? Esse não é o ponto. A questão é que você desperta realmente desejo ou você apenas cumpre uma função? É basicamente isso que o Robo quis dizer pro cara ali na parada. O desejo ele não se negocia. Ou ele existe ou você está sendo escolhido por conveniência. E evidentemente, não é a ideia, né, dos homens, pelo menos que estão buscando aquele tipo de conteúdo, olhando o livro, serem encontrados por conveniência. Existem sim um grupo de homens que acabam ficando ricos e que não se importam com a conveniência. Existem os homens, por exemplo, que buscam a mulheres que trabalham, né, com essa troca de uma forma direta, em que ele pode pagar e receber algo dela, que também não se preocupam com isso. Mas existe um grupo grande de homens que realmente gostaria de viver algo genuíno. E é para esses homens que o Rovo fala.
E esses estudos, eles não têm esse objetivo de falar para um cara, de ajudar um cara ou algo do tipo. Esses estudos, eles apenas são estudos. A ciência não tem por objetivo tomar um lado. Ela é imparcial, apenas faz, estuda as coisas, entende como elas funcionam e publica os resultados. Baseado, obviamente, no método de estudo científico, que não sei se vocês entendem, mas existe um método dentro da academia que a gente aprende para poder fazer uma pesquisa, para poder pegar uma amostra social e entender se ela realmente é um objeto de estudo real que nos leva a um entendimento, a um resultado, ou se é uma maluquice manipulada. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo todas as referências que eu usei durante esse vídeo aqui. Vai ter o The Rational meio, se eu não me engano tá no capítulo 3 ou 4, esse que eu falei, mas ele aparece outras vezes durante o vídeo. Tem o Evolutionary Psychology, do Buzz GM. Tem o Pure Hassan Dual Mating Hipóteses, na verdade. Eu não sei como fala exatamente isso aqui. Tem o Place et al., Made Joyce Copping, tem o Marbury, Polygamy and Voracious Trade-off. Também vocês podem checar tudo aqui nos comentários, se vocês quiserem ler, buscarem os estudos e tudo mais, ou lerem os livros, vocês podem ficar à vontade. Mas é daí que veio esse termo, é por isso que esse termo é passado, e é por isso que esse debate existe, está aí difundido na internet até hoje, baseado exatamente nessa dinâmica. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo, e até a próxima.